Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre crimes contra a honra, hoje falaremos sobre as disposições comuns que se aplicam aos 3 crimes contra a honra: a calúnia, a difamação e a injúria, ou pelo menos em relação a um ou 2 deles. Vejamos, começamos aqui pelo artigo 141, que trata de um aumento de pena, dizendo o seguinte: as penas cominadas neste capítulo, ou seja, no capítulo que trata dos crimes contra a honra, elas são aumentadas de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido. Então veja, em primeiro lugar, pelo presidente da República, o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Então, se a pessoa caluniada foi o presidente da República, ou se a pessoa difamada foi o presidente da República, ou um chefe de governo estrangeiro, ou mesmo injuriado, as penas são aumentadas em 1/3. Só tem que se tomar cuidado, pessoal, com o seguinte: nós vimos, por exemplo, que no crime de calúnia a pena máxima é de 2 anos. E aí eu disse na aula passada, olha, é uma infração de menor potencial ofensivo, porque as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas com pena máxima de até 2 anos. Então a competência é do juizado especial. Cabe aqui o acordo entre as partes como forma de extinção da punibilidade, porque é um crime de ação penal privada. Cabe aqui a transação penal com o Ministério Público, dependendo de alguns casos, porque em alguns casos nós temos crimes de ação penal pública. Então aplicam-se os institutos da Lei 9.099, procedimento sumaríssimo. Só que acontece, se a calúnia, por exemplo, for praticada contra o presidente da República, a pena máxima, que é de 2 anos, ela passa a ser de 2 anos e 8 meses, porque você tem um aumento de 1/3 previsto no artigo 141. E sendo uma pena máxima acima de 2 anos, já não é mais uma infração de menor potencial ofensivo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses aumentos de pena que estão previstos na lei, porque muitas vezes eles mudam essa classificação de uma infração de menor potencial ofensivo por uma infração de maior gravidade. Ok? Bom, também há um aumento de 1/3 se esses crimes são praticados contra funcionário público em razão de suas funções. Então é mais sério quando você ofende um funcionário público, seja calúnia, seja difamação, seja injúria, porque você também tem uma pena agravada, em pelo menos 1/3. O que mais? Se o crime é cometido na presença de várias pessoas, então imaginem que a vítima foi caluniada na frente de inúmeras pessoas. É claro que a ofensa é muito maior. Ou então, pessoal das redes sociais, cuidado aí, por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então, antigamente se dizia assim, o sujeito usou de um panfleto para caluniar o outro, para difamar o outro. Então isso ajuda a ampliar a divulgação. Então a pena tem que ser maior. Hoje em dia não precisa mais ser no panfleto, ser no jornal. Através das redes sociais é muito fácil você conseguir disseminar essa ofensa para um número ilimitado de pessoas. Então o uso dessas novas tecnologias, principalmente essas relacionadas à internet, potencializaram e muito a disseminação desses crimes contra a honra. Tá certo? Então também se aplica nesses casos um aumento de 1/3. O que mais? Se o crime é cometido contra maior de 60 anos ou contra portador de deficiência. Bom, gente, se a vítima é um idoso, se a vítima é um portador de deficiência, poxa vida, ela merece uma proteção maior, ela é mais vulnerável. Só que o legislador pôs aqui, exceto nos casos de injúria. Mas por que no caso de injúria, o coitado do idoso ou da pessoa portadora de deficiência não será protegido do ofensor com esse aumento de pena? Porque se for injúria e a vítima for maior de 60 anos ou portador de deficiência, eu vou ter uma injúria qualificada por preconceito, lá do artigo 140, parágrafo 3º, cuja pena chega a até 3 anos. Então eu não preciso dessa causa de aumento de pena do artigo 141, até porque se eu, além de usar a pena maior da injúria qualificada, eu ainda aumentasse de 1/3, eu estaria diante de um caso de bis in idem, dupla punição pelo mesmo fato, o que é proibido. E parágrafo único: se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, a pena é aplicada em dobro. Então vejam, se aquele que ofendeu fez isso por encomenda, ele recebeu para fazer isso, ou então aceitou a promessa de receber uma recompensa para ofender, para caluniar, difamar, injuriar alguém,
então a sua pena será dobrada, será calculada em dobro. Então aqui no artigo 141 nós temos essas causas de aumento de pena. Bom, continuando. No artigo 142 nós temos alguns casos em que não constituem injúria ou difamação. Cuidado, hein, pessoal, vejam que a calúnia não está aqui no meio. Se isso for acontecer envolvendo calúnia, é crime. Só não será crime se for injúria ou difamação. Então, primeiro, aquela ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Então, vejam, muitas vezes, durante uma ação, quando as partes estão se degladiando, quando as partes estão em conflito, estão defendendo os seus interesses, muitas vezes acabam se imputando fatos que são desonrosos, muitas vezes acaba se usando expressões, termos que podem ofender a honra. E isso não constitui crime. Por que não constitui crime? Porque isso é feito na defesa dos interesses da parte, isso faz parte do litígio perante o judiciário. Então as injúrias e as difamações proferidas na causa, na discussão de uma causa, elas não são crime. Agora, a calúnia sim, porque a calúnia é mais séria. É a imputação falsa de crime. Ninguém quer que uma pessoa, para se defender, impute a outra falsamente um crime. Então, isso só se aplica à injúria e à difamação. 2. A opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, quando inequívoca a intenção de injúria, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou de difamar. Então vejam, pessoal, muitas vezes uma crítica literária, uma crítica artística, uma crítica científica, acaba usando termos, acaba usando expressões, acaba muitas vezes imputando fatos que podem ser considerados desonrosos ou ofensivos à honra de alguém. Uma crítica mais ácida, por exemplo, uma crítica científica mais ácida, pode muitas vezes causar um desprestígio a um pesquisador, a um cientista. Uma crítica mais ácida também, uma crítica mais dura, uma crítica política mais dura, pode causar prejuízo à imagem política de alguém. Mas sim, se for mera crítica, não tem problema, desde que seja difamação ou injúria. Não tem problema. Agora, se ficar claro que isso aconteceu com o intuito de difamar, com o intuito de injuriar, aí é crime. Ok? Então, aquela mera crítica literária, olha o livro, me parece assim sem muito conteúdo, o livro é fraco, isso faz parte da crítica. Não, o crítico ele é inimigo mortal do autor daquele livro e toda e qualquer obra daquele autor é duramente criticada quando todos os outros críticos elogiam. Então aí tem algum problema. Está bem claro que o sujeito, na verdade, tem a intenção de difamar, tem a intenção de injuriar. Bom, 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do seu dever de ofício. Então, pessoal, muitas vezes o funcionário público, o superior hierárquico, ao se manifestar, ao emitir a sua opinião sobre um subalterno, por exemplo, quando por ocasião da avaliação de desempenho do funcionário, para saber se ele vai ser efetivado ou não, o superior muitas vezes acaba usando termos, acaba usando expressões que podem ser considerados desonrosos. Olha, aquele funcionário ele é meio preguiçoso, ele não trabalha da forma como deveria, enfim, ele é desatento, e de repente isso pode ser considerado algo injurioso, pode ser considerado uma difamação. Mas como o funcionário, o supervisor, fez isso, cumprindo o seu dever, se referindo, reportando às autoridades superiores a forma como aquele funcionário é no seu dia a dia, para de repente aquele funcionário não ser efetivado após os 3 anos de efetivo exercício, então esse funcionário público não está cometendo crime algum, ele está apenas cumprindo para com a sua função. Tá certo? Bom, só que o parágrafo único diz assim, nos casos do inciso 1 e do inciso 3, ou seja, do 1, que seria aquelas ofensas irrogadas em juízo, e do 3, esse conceito desfavorável emitido por funcionário, nesses casos, responde pela injúria e pela difamação quem lhe dá publicidade. Quem lhe dá publicidade. Então, pessoal, cuidado. Muitas vezes, olha, na discussão de uma causa, vamos supor, um ex-marido e uma ex-mulher estão ali lutando por seus direitos e acabam se ofendendo na audiência. Então, isso, como nós vimos, não é crime.
desde que seja injúria, desde que seja difamação. Agora, um funcionário do fórum que assistiu à audiência e sai dali contando o que aconteceu, o que um disse do outro para outras pessoas, esse já responde pelo crime. Tá? Por quê? Não há interesse algum em sair se divulgando. Às vezes esse processo corre até em segredo de justiça, é mais sério ainda. Tá? Mas o que as partes estão dizendo, ou seus procuradores, elas estão dizendo em prol dos seus próprios interesses para se defender em juízo. Agora, um estranho sair por aí contando tudo o que aconteceu para outras pessoas não faz com interesse de defender ninguém. Está fazendo, na verdade, para difamar, para injuriar. Então, nesses casos, o terceiro vai responder pelo crime. É a mesma coisa aquele que sai falando, né, toma conhecimento de uma opinião desfavorável que foi dada por um funcionário público no exercício da sua função com relação a um subalterno seu, e aí aquele sujeito que ficou sabendo dessa opinião desfavorável acaba contando isso para todo mundo com a intenção, né, de constranger, de desonrar aquele funcionário. É lógico que ele vai responder. Beleza? Bom, continuando. O artigo 143 trata da retratação, dizendo que o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, ele fica isento de pena. Percebam que aqui está excluída a injúria. O artigo 143 fala da retratação apenas na calúnia ou na difamação. E ele se refere ao querelado, né, de forma que só cabe a retratação na calúnia e na difamação que sejam de ação penal privada, que é a regra. Então, o que seria isso? Se antes da sentença o querelado se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, ele estará isento de pena. Querelado porque nós estamos nos referindo a crimes de ação penal privada. É claro que se, excepcionalmente, se a calúnia, se a difamação for de ação penal pública, em alguns casos isso acontece, então já não caberia essa retratação. Mas nos demais casos, ou na maioria dos casos, nós temos ação penal privada. Então, o querelado, que é a pessoa contra quem a queixa-crime foi oferecida, ele pode se retratar. E desde que a retratação seja cabal. O que seria uma retratação cabal, pessoal? Aquela retratação inequívoca, aquela retratação que não deixa nenhum tipo de dúvida. Nós não podemos nos esquecer que a calúnia, que a difamação são crimes que ofendem a honra objetiva. Então, o legislador considera que aquele que se retrata de forma cabal, ele está reparando essa desonra à imagem, à honra que a pessoa tem perante o meio social em que ela vive. Então, nesses casos, antes da sentença, desde que seja antes da sentença, é possível que se isente o querelado, né, o ofensor da pena, desde que ele se retrate de forma cabal. Tá certo? Bom, continuando, passamos aqui ao artigo 144, que trata de uma possibilidade de pedido de explicações. Imaginem a seguinte situação. O sujeito, ele meio que é ofendido, mas ele não tem certeza se ele foi ou não. Por quê? Porque o ofensor usou referências, usou alusões, usou frases, né, que dão a entender que houve uma calúnia, difamação ou uma injúria, mas que deixam dúvidas. Tá? Eu sempre digo para meus alunos o seguinte: olha, nem sempre a calúnia, a difamação, a injúria, nem sempre elas são expressas. Muitas vezes elas são veladas, às vezes elas são subentendidas. Por exemplo, o sujeito, ele vira numa roda, né, e diz assim, né, eu nunca roubei dinheiro de ninguém, né? Então veja, ele não está dizendo que o outro roubou, mas a forma como ele está dizendo, ele está afirmando, dá a entender, né, que alguém ali estaria roubando dinheiro de outra pessoa. Então, num caso como esse, aquele que se julgou ofendido, ele pode pedir explicações em juízo. Olha, o sujeito que disse isso, venha em juízo, né, se explicar. O que ele quis dizer com isso? Tipo, eu nunca roubei ninguém. Quer dizer que os outros roubaram? A quem ele estava se referindo? Então, quem se sente ofendido, né, mas fica nessa dúvida, pode pedir explicações em juízo. Então, é proposto um pedido de explicações, o sujeito ele vai ser chamado a se explicar. Aí, se o juiz entender que aquelas explicações foram suficientes, resolve-se o problema. Agora, se o sujeito que foi chamado a dar explicações se negar a comparecer ou der explicações insuficientes, aí ele acaba respondendo pelo crime. Tá certo? Esse é, então, o artigo 144. Vamos dar uma repassada aqui. Ó. C, de referências, alusões ou frases. Se infere, né, se subentende, calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. E aí termina, ó, aquele que se recusa a dá-las, que se nega a dá-las, ou a critério do juiz não dá essas explicações satisfatórias, responde pela ofensa.
Ok? Pessoal, terminando as disposições comuns que tratam dos crimes contra a honra, nós temos aqui o artigo 145 que trata da ação penal. Como eu já disse, né, voltando aqui à tela, como eu já disse, os crimes de ação penal privada, os crimes contra a honra são, em regra, de ação penal privada. Aliás, os crimes contra a honra são sempre usados como exemplo quando se fala de crimes de ação penal privada. A maioria dos crimes são de ação penal pública, são poucos os exemplos que nós temos efetivos de crimes de ação penal privada. Crimes em que a própria vítima tem que processar o autor do fato, a própria vítima tem que contratar um advogado para esse advogado fazer as vezes que normalmente são do Ministério Público, para oferecer uma ação penal contra essa pessoa, oferecer a chamada queixa-crime, que seria o equivalente à denúncia do promotor, oferecer a queixa-crime contra aquele que ofendeu. Então os crimes contra a honra, eles são realmente sempre usados como exemplos de crimes de ação penal privada. Mas nós não podemos generalizar. Nós não podemos dizer que os crimes contra a honra são sempre de ação penal privada. Isso está errado. Cuidado, aliás, eu sempre digo assim, em prova, em concurso, cuidado com termos generalizantes, com afirmações do tipo os crimes contra a honra são sempre de ação penal privada. O que mais existe no direito são exceções. Então eles não são sempre de ação penal privada. Em alguns casos, eles são de ação penal pública. Então vejam, o artigo 145 diz, olha, nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Então queixa, a regra é ação penal privada. Quando diz só se procede mediante queixa, é porque é ação penal privada. Salvo, e aí vem uma exceção, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, o 140, parágrafo 2º é o que trata da injúria real, que é aquela injúria com uso de violência, com vias de fato. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência utilizada resulta lesão corporal. A lesão corporal é crime de ação penal pública, então se usou-se de violência, usou-se de grave ameaça para ofender, para humilhar alguém, e é claro que houve o resultado lesão, então se a lesão é de ação penal pública, não teria por que a injúria real também não ser. Acaba sendo uniformizado tudo num tipo de ação penal só. E aí o parágrafo único continua, olha, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça nos casos do inciso 1 do artigo 141. O que seria isso, gente? O artigo 141, inciso 1, fala dos crimes contra a honra praticados contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Então, quando o crime contra a honra, a calúnia, a difamação ou a injúria é praticada contra o presidente da República ou contra um chefe de governo estrangeiro, nesses casos a ação penal não vai ser privada. Porque o que está se ofendendo, pessoal, não é a pessoa. Está se ofendendo é o cargo que ela ocupa, é a pessoa naquele cargo, em razão daquele cargo que ela ocupa. Não é? Então, nesses casos, existe um interesse público. Então, a ação penal é pública. Mas, para evitar qualquer tipo de incidente diplomático, o que o legislador exige? Que haja requisição do ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça, que é um dos ministros do governo federal, o presidente da República nomeia vários ministro da Fazenda, ministro da Educação, ministro da Saúde, entre eles está lá o ministro da Justiça. Esse ministro da Justiça tem que requisitar ao Ministério Público que tome providências em relação ao crime contra a honra praticada contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Sem essa requisição do ministro da Justiça, sem essa condição de procedibilidade, é impossível ao Ministério Público oferecer denúncia nesses casos. Então, cuidado, ok, gente? Quando se estuda a ação penal, se fala, olha, a ação penal, a ação penal pública, ela normalmente é incondicionada. O Ministério Público não tem nenhum tipo de condição especial a ser satisfeita para poder oferecer denúncia. Mas, olha, em alguns casos, a ação penal pode ser condicionada. Normalmente, ela é condicionada à representação da vítima. Mas, nesse caso, ela é condicionada a uma requisição do ministro da Justiça. Bom, e continuando o parágrafo único. E mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 no mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140. Então vejam, o inciso 2 do artigo 141 fala da calúnia, da difamação, da injúria contra funcionário público em razão do exercício da função. Então também há aí interesse público, um funcionário público está sendo ofendido.
Então, nesse caso, a ação é pública condicionada à representação. Existe, aliás, pessoal, a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a concorrência aqui, aliás, que a legitimidade aqui é concorrente entre o ofendido e o Ministério Público. Ou seja, se o funcionário público quiser ele mesmo contratar um advogado e ele oferecer queixa-crime contra a pessoa que o ofendeu, ele pode fazer. Muito embora o parágrafo único do artigo 145 diga que a ação penal ela é pública condicionada à representação, mas o Supremo Tribunal Federal, na súmula 714, diz que há uma legitimidade concorrente. Tanto o Ministério Público pode oferecer denúncia, quanto o próprio funcionário público pode ele mesmo oferecer a chamada queixa-crime. Ok? Mas voltando, pessoal, voltando. Então, no caso de funcionários públicos, é pública condicionada à representação, lembrando da súmula 714, e no caso do 140, parágrafo 3º, também é pública condicionada à representação. O que seria o 140, parágrafo 3º? Aquela injúria qualificada por preconceito de raça, de etnia, de religião, de origem, de deficiência, de idade. Né? Então, aquela injúria ela é mais severa, né? Ela é mais grave, interessa à sociedade, porque a sociedade não quer que as pessoas saiam por aí ofendendo as outras e ofensas relacionadas à raça, à cor, à etnia. Então, nesses casos, a ação ela é pública, mas depende de representação do ofendido. Eu fiz aqui, pessoal, um esqueminha, olha, para a gente tentar entender. Olha, a ação penal, ela em regra, a ação penal nos crimes contra a honra, em regra, ela é privada. Depende de queixa-crime. Essa é a regra. Mas nós temos as exceções. Então, aqui o primeiro, ó, injúria real, né, mais lesão corporal. É pública incondicionada. Difamação, calúnia, injúria contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. É pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Olha, contra funcionário público em razão do exercício das suas funções. É pública condicionada à representação. Olha, a injúria qualificada por preconceito. É pública condicionada também à representação do ofendido. Tá certo? Então, com isso, pessoal, terminamos aqui as disposições comuns que tratam dos chamados crimes contra a honra. Nos encontramos numa próxima oportunidade falando de outros crimes da parte especial do Código Penal. Muito obrigado.